Caraca, quanto tempo, Mabê? Muito tempo, gente. Tô aqui com o Load. Uhul! Olha, assim, eu tô muito animada. Vamos ver o que vai dar desse caso bizarro. Eu mandei pra ele antes, mas o Load falou que ele não leu tudo, né? Pra ficar uma coisa mais... Natural possível. Eu sou assim, eu sou original. Eu gosto de chegar aqui e falar, meu Deus do céu, mano. E quais são suas expectativas? Você acha que vai dar medo? Eu acho medo um pouco mais difícil. Eu acho que eu vou mais... ficar feliz, dar risada e ficar imaginando, meu Deus do céu, mano, por que essa pessoa fez isso? Por que ela não só foi embora? Por que ela não fugiu, né, gente? É aquela coisa do filme, tipo, por que você tá aí, cara? Você vai morrer. Mete o pé. Vaza. Você não trabalha mais como RP de nenhuma... Não. marca, né? Não. Que eu te conheci pela Netflix. É verdade, eu trabalhava com a Netflix. Meu, a gente se conheceu em 2015. Nossa, é muito tempo. Era Né? do Punho de Ferro. Eu tava procurando... Até é legal contar isso. Eu tava procurando... Foi na mesma época que eu conheci a Carol. Porque naquela época eu fazia muito pesquisa de influenciadores, de produtores de conteúdo. E como foi a época que a Netflix fez o contrato com a Marvel, né? Fez aquela grande iniciativa com a Marvel que ia ter várias séries. Sim. Que veio Demolidor, Jessica Jones. Sim, Luke Cage, Punho de Ferro. Veio, enfim, uma série de séries. E aí eu tava atrás de pessoas que fossem falar sobre isso. Porque até então a gente não tinha... não tava em contato com tantos produtores de conteúdo desse lado. Porque não tinha nada na Netflix, né? Por esse caminho. E aí foi quando eu encontrei o teu canal. Você era o maior canal da época de... Talvez você ainda seja. Não, hoje em dia não mais. Não é mais? Acho que você não é mais a pessoa que fica só com... Eu mudei total. Você mudou total, né? O seu tema. Mais político agora, representatividade, hip hop, grafite. Hoje mesmo é mais vídeo de grafite que eu tô fazendo. Tô grafitando pra caramba, reagindo a vídeos temáticos, assim, de militância e tal. Um vídeo que você fez com o Rashid, né? Um grafite recente, né? Que você fez com ele. A gente grafitou junto, um painel, foi muito foda. Acho muito legal. Mas isso você diz no teu canal, porque você também tem um projeto com o Cauê Moura, que é entrevistas, e aí, tipo, são temas variados, né? Assim, é mais notícias, né? Assim, porque isso, é mais quente, assim. Que diz segunda, quarta e sexta, aí segunda e quarta é notícia, da mais bizarra a mais legal e importante, séria. E sexta-feira é só convidado. Então eu sempre colo um convidado lá e tal. E a gente fala da vida do cara, da pessoa em si, e vai trocando ideia. Legal. Mudou muito, que doideira. Feliz em ver você aqui agora! Sim, nós dois mudamos, olha só. Mas a gente se conheceu nesse corre aí, eu lembro que chamava você pra CCXP, ou pro evento do Demolidor, né? Sim, acho que foi mó legal aquele evento. Mas, as cabines eu recebia antes também, os episódios, né, pra poder opinar. É verdade. Então, a gente fez esse corre aí no início pro longe. Aí, ó. Mas foi muito legal. A gente se conheceu nessa época e desde então, cara, mudou bastante. Eu acho que nós dois conseguimos ter uma virada bem boa nas nossas vidas, assim, né? Não, e eu tava assistindo o seu vídeo no canal semana passada, eu fiquei muito emocionada, cara. Tipo, você comprou não sei se é uma casa, um apartamento, né, pro seu pai. E, nossa, mas eu chorei tanto, Lodi, eu fico com tanta raiva de você. Eu chorei tanto naquele vídeo. E eu chorava porque o seu irmão, parecia que ia despencar, assim. O seu irmão ficou mais feliz do que o seu pai, é muito engraçado. O seu pai... Nossa, extremamente emocionado, mas assim, gente, eu preciso que vocês vão assistir esse vídeo urgente. É no canal do Load. Enfim, depois ele vai passar todos os arrobas dele aqui pra você, caso você ainda não conheça. Mas vale muito a pena assistir esse vídeo, que é muito emocionante. Eu acho que, cara, deve ter sido... Acho que realizar o tipo de coisa que você realizou e que você ainda vai realizar muito mais, assim. Não, por mim, é o que eu falo, galera, por mim, pode acabar hoje minha carreira no YouTube, eu tô, tipo... É isso, tá ligado? Já fiz o que eu queria. Sim. Não, cara, eu acho que quando você chega aonde você chegou e consegue, sabe, tipo, dar uma casa pro teu pai, sabe? Sim. Tipo, o que mais você precisa? Pois né? E foi muito doido, né? Porque eu falo, desde 2016, 2015 que eu tô guardando dinheiro pra isso. Não foi uma parada que foi do nada, assim. É um bagulho que eu sempre vi, porque meu pai sempre morou naquele jeito, tá ligado? Sempre foi. Sim. E aí eu peguei e falei, pô, não adianta eu estar numa condição mais da hora e eu saber que a minha família não tá na mesma porque eu não dormia tranquilo. Sim. E aí, principalmente quando chovia. Tanto que a casa lá que eu dei pra ele, ela já tava pronta há um tempo e a gente não tinha entregado ainda porque eu tava esperando um sofá chegar, que eu ia mobiliar ela inteira.
E aí a minha esposa pegou e falou, mano, tá chovendo, seu pai tá todo dia mostrando o vídeo que tá entrando água lá, tá derrubando os barracos lá. A gente não pode ficar segurando a casa por causa de um sofá. Do sofá. Eu falei, é verdade. Que no vídeo não tem o sofá ainda, né? Não tem até hoje, que o cara não me entregou ainda. Seu pai é muito demorado, cara. Que ódio, eu mandei reformar um sofá porque eu comprei em medida. Eu fui muito chato com um monte de coisinha assim que eu falei, não, meu pai ele tem que... Ele nunca teve nada, sabe? Então eu falei, nossa, eu vou dar tudo pro meu pai como ele sempre quis. Quitei, tá quitado. Meu pai só vai pagar. Eu falei pra ele, você só vai pagar a sua alimentação. Água, luz, tudo, tá tudo no meu nome aqui, tudo quitado. Sim. E aí ele ficou mais feliz ainda, né? Porque ele já tá ficando velhinho. Então, porra, da hora. Não, foda demais, foda demais. E tipo assim, eu fiquei muito empolgada, gente, assim... nesse episódio tá começando todo doido, porque eu nem me apresentei ainda, nem falei teu nome. Eu nem achei que já tinha começado. Eu nem achei que tinha começado, mas eu falei, quer saber? É legal colocar isso no episódio também, porque mostra também, né, que a gente não é que tipo eu chamei o Load do nada, porque algumas pessoas tinham falado já pra chamar você, eu já tinha pensado no teu nome, só que eu confesso que sim, eu tava guardando muita gente pra chamar, porque eu tenho a pretensão de fazer o Caso Bizarro ser um podcast com vídeo. Só que o podcast em si ainda não tá financeiramente rolando. Sim. Então eu falei, pra eu já colocar mais essa despesa, vai ficar tenso. Eu falei, então quer saber? Eu fiz o sofá, entendeu? Tipo, ficar esperando, sabe? Pra chamar o Load quando tiver o sofá. Não vou chamar agora. E depois eu chamo de novo, entendeu? De vídeo. E aí a gente faz um negócio legal. Porque eu acho que com vídeo é mais bacana, assim. Pelo menos eu tenho essa sensação hoje, assim. A pessoa sente a vibe que tá o ambiente, né? Sente. Então, tipo, enfim, já queria te chamar. Mas acho que é legal também mostrar que a gente já se conhece, porra, 7 anos, 8 anos. Enfim, acho que é bacana mesmo mostrar um pouco disso, né? E como vocês viram, gente, o Load tá aqui já entrevistando. Nossa, se deixar já se você não me cortar, eu vou embora, porque eu adoro ficar sabendo, porque ao mesmo tempo que a gente é amigos há 7 anos, a gente tá sempre um torcendo pelo outro em redes sociais, a gente raramente se vê pessoalmente. É verdade. Então é muita coisa que eu tenho pra perguntar, que eu fico, oh, meu Deus do céu, como que tá e isso? E aquele projeto, aquilo lá, rolou ou não rolou? Não, gente, ó, é esse momento que a gente vai usar hoje. Não, mentira. Mas olha, eu tô aqui e eu vou apresentar você com um nome que o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, chama ele, tá? Porque eu acho... Gente, desculpa, mas se o Lula não tem um nome diferente pra te chamar, o Load tem. Porque simplesmente Givanildo, né? Aliás, conta como foi isso. Tipo, porque, cara, eu fiquei assim... Gente, o que rolou? Nossa, foi bizarro pra mim, porque... Eu recebi a notícia pelo Cauê que a gente ia entrevistar o Lula no mesmo dia que o meu pai... Aí volta até outra coisa que eu falo pra galera pra caramba. Que a galera fica, nossa, como você ficou? Eu falo, mano, eu tava meio que cagando e andando pro Lula. Não com a falta de respeito, porque... O meu pai, no mesmo dia, ele tinha mandado uma foto mostrando que o barraco dele tinha alagado. E ele tava tirando lama. Eu acho que eu até coloquei essa foto no vídeo. E aí, isso roubou muito a minha brisa. Porque, tipo, porra, eu tô entrevistando o presidente, nosso futuro presidente do Brasil. Ao mesmo tempo que meu pai tem uma condição merda de vida. Então, não me deixava tão feliz assim. Mas eu tava feliz. E aí, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi falar com a gente e ele perguntou o meu nome. Porque ele viu que no papel tava Load e ele queria saber se podia me chamar de outra coisa, né? Eu falei, pode ser Gil. Aí ele, não, mas e esse nome aqui, Givanildo? Aí eu falei, é meu nome, só que eu não uso muito. Aí ele, por que não? Aí eu falei, é que eu sofria muito bullying na escola por causa do meu nome. Falavam que era nome de velho, nome de pedreiro, eram umas paradas bem pesadas. Aí ele falou, não, você tem que ter orgulho do seu nome, mas eu vou te chamar de Load, tá? Eu, tá bom. E aí a entrevista inteira ele me chamava de Load. Eu não tava esperando que ia chegar esse momento que ele ia jogar o Givanildo. Aí eu falei, olha só como ele é ligeiro, mano. Ele é ligeiro. Ele é muito ligeiro. Ele foi safado. Mas enfim, acho que foi um momento muito, muito foda, assim, do vídeo. E foi doideira. Deve ter sido muito significativo pra você também. Sim. Mas eu não consigo te chamar de Givanildo, porque são anos chamando de Load. Sim. É difícil, né? É difícil, a gente acostuma. E, bom, então bora começar, né? A gente vai começar, eu já te contei, mas a gente vai começar falando de monstros de infância, que é esse quadro aí, tipo, né? O que te assustava quando você era criança? Tem várias respostas. Eu sempre lembro aqui da autópsia do Heteiro Fantástico. Né? Nós que nascemos nos anos 80. Acho que você nasceu nos 90. Eu sou 91. Você é de 91, né? Mas nós dos anos 80, assim, sem querer se gabar em nada, mas a gente é bem traumatizado. Mas você não tá muito longe, não. Porque os anos 90 também não foram lá aquelas coisas. Bom, eu vou colocar, então, 2 áudios aqui
de monstros de infância pra gente ouvir. Oi, meu bem convidado. Antes de tudo, eu queria dizer que é uma honra estar aqui. Que tanto o Modus Operandi quanto o Caso Bizarro, eles fazem parte dos meus dias de academia. E é isso, eu gosto muito. Enfim, meu monstro de infância provavelmente foi a moça do Exorcista, com originalidade, né? Eu lembro que o dia que eu conheci ela foi quando eu e meu primo, a gente tava mexendo no computador. E aí ele falou assim, nossa, esses dias eu vi uma moça muito feia no computador. Eu falei, me mostra. Ele, não, mas ela é muito feia. Eu, tá, e daí me mostra. Aí ele foi lá, pesquisou, deixou o volume no máximo e saiu correndo pro corredor. Aí ficou me olhando de lá. Aí pouco tempo depois, pula uma mulher assim, preenchendo a tela inteira do computador e gritando. Aí eu quase caí da cadeira e saí correndo e fico lá no corredor, junto com ele, os dois besta, porque os dois tinham medo dela. Eu não ia conseguir desligar o computador. E aí a gente chegou num ponto até que a gente precisou pedir pra nossa avó tentar ensinar ela a fechar a janela. Aí ela falou, não, eu fecho sim, você só baixa esse filme pra mim depois. E spoiler, ela não conseguiu fechar. E aí a gente ficou um tempo assim, até que a gente pegou um plástico meio translúcido e conseguiu cobrir a tela do computador pra finalmente fechar. E desde esse dia essa moça começou a me assombrar, porque eu via ela no YouTube, na Play Store, e toda vez era sempre a mesma sensação. Meu corpo ficava todo quente assim, meu coração disparava, e durante muito tempo eu fiquei com medo dela. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, como assim? Sério. Primeiro que ele deve estar falando daquele vídeo que é super famoso na internet, sim, que aparece a cara do exorcista quando ela já tá toda arrebentada, vomitada. Sim, que o vídeo começa com um carrinho na estrada, né? Eu acho que é esse, aí você fica olhando o carrinho andando na estrada, parece um comercial de carro, aí de repente pula essa imagem dela. Cara, eu lembro de um vídeo, mas era um outro, que era tipo, era um vídeo que ele ia diminuindo o negócio, então você chegava mais perto da tela pra tentar entender, porque não dava dando pra enxergar. E aí, quando você chegava mais perto da tela, pulava a cara dela. Gente, isso, assim, provavelmente deve ter traumatizado muita gente. Sim. Naquela época. Porque, assim, primeiro que é absurdo, surreal. E segundo que eu amo, que os dois estavam no... Não, primeiro que tudo começa com uma fofoca, né? Tipo, eu vi uma mulher feia na internet. Aí o outro, pô, me mostra. Me mostra. Tipo, fofoqueiro pra caramba. Me mostra essa mulher feia. Gente, não é uma mulher feia, é simplesmente o demônio possui. Uma mulher feia, né? Uma mulher feia. E aí aparece a Regan, sabe? Tipo assim, não dá. E aí, tipo, eles não têm coragem de voltar. Eles tentam convencer a avó a fechar a janela. Coitada da avó, né, mano? Da avó, imagina ela não entendendo nada. As crianças. Cara, eu amei. Acho que O Exorcista, com certeza, é um monstro de infância grande de muita gente. Inclusive, é um meu. Eu assisti quando tinha 8 anos. Nossa. Então, eu passei 2 meses dormindo com a minha mãe. Porque eu tinha muito medo. Pô, de filme, eu acho que Exorcista não me trouxe traumas, assim. Eu lembro de 2 que realmente eu tinha um cagaço muito grande. Hellraiser, eu tinha um cagaço muito grande. Ainda mais com aquela cena do cara falando ainda Jesus chorou. E aí ele explode, assim, com aqueles negócios. Nossa, eu tinha muito medo de Hellraiser. Mas é pesado pra criança. Mano. Então, mas eu gostava do visual. E aí eu queria ver o filme pelo visual. Mas o que me dava medo é que eu achava que ele poderia aparecer pra mim a qualquer momento. Sabe? E querer me levar pra aquele universo. Então eu ignorava toda a história da caixinha e achava que, tipo, putz, mano, esses caras vão aparecer a qualquer momento pra mim. Os Cenobitas, né? Eu acho o nome. Cenobites, alguma coisa assim. Eles vão querer me levar. E o outro era Samara, acho que era o nome dela. Do 7 dias? Isso. Você vai morrer? Ai, nossa, como eu tinha medo. Porque a primeira vez que eu vi esse filme, eu pensei, peraí, eu acabei de ouvir a fita também. Então, eu tô de tabela também esperando o telefone tocar. Meu filho, daqui a 7 dias você tá fora. Primeiro é a mulher do filme e depois vai ser outra pessoa que alugou o filme. Exato. Na minha cabeça eu já tinha construído uma história, sabe? Tipo, pô, vai ser quantas pessoas alugaram esse filme até chegar em mim? E aí eu tinha medo dela, que doideira, cara. Gente, que perfeito. Você viu acho que viralizou essa semana, uma menina que se vestiu dela... Não. Nossa, depois eu vou procurar no Twitter pra te mostrar. Mas eu acho que foi alguma... Pior que não faz muito sentido, né? Porque em janeiro, fevereiro não tem Comic Con lá fora. Começa em julho, né? Por aí. Mas enfim, foi alguma feira dessas, algum evento assim. E a menina é muito foda, porque é um hack e a televisão. E aí a menina tá assim, sabe? Tipo, com o cabelo pra frente. Mas daqui a pouco eu pego o tweet. E, gente, se você tá curioso, pode deixar que vai estar linkado lá no Instagram, Caso Bizarro também, pra vocês verem.
essa ceninha. E agora eu vou colocar mais um monstro de infância, que é do Guilherme. Vamos ver o que vem por aí. Oi, Mabê. Oi, pessoal. Aqui é o Guilherme. Eu já tinha mandado um monstro de infância antes. Meu monstro era o site assustador. Mas eu lembrei de uma outra coisa muito idiota que eu tinha medo quando eu era criança, que era a campanha de doação de órgãos da televisão. Quando eu era criança, ali nos anos 90, eu lembro que passava na televisão, na Globo, uma campanha de doação de órgãos, incentivando as pessoas a se tornarem doadoras, né, e tal. E eu, como criança, não entendia como funcionava isso. Eu não entendia que a pessoa tinha que morrer, né? E aí pegavam os órgãos. Então eu morria de medo, porque eu achava que, tipo, ia vir alguém do governo, assim, pegar os órgãos da minha família lá em casa. E eu ficava apavorado, porque eu pensava, gente, vão pegar os órgãos dos meus pais, eles vão morrer. Então, eu ficava muito aterrorizado quando passava essa propaganda na TV. E é esse meu outro monstro de infância. Gente, assim, eu fiquei simplesmente apaixonada por esse monstro de infância. Imagina, caraca, gente, a cabeça da criança, né? Tipo, não, porque eu achava que o governo ia aparecer na minha casa e ia tirar os órgãos. Do nada, né? Ia ser assim. Caraca, cara, eu tinha medo daquela campanha do governo antidrogas da Eliana, a mãozinha. Do dedinho. Porque você pega seus dedinhos e faz assim, e aí aparecia uma fadinha mó sinistra, assim. E esses comerciais já era pra dar medo na criança, já, né? Todos ali davam muito medo, mano. Era muito doido. Maravilhoso. Muito bom. Gente, eu vou tentar achar alguma campanha de doação de órgãos dos anos 90 pra ver se a gente consegue compreender esse medo aí. Nossa, mas o governo também, quando ele pega pra fazer essas campanhas de pirataria deles também, era tipo muito... Sim. Você vai preso e você tá matando pessoas por causa da pirataria. Não, e é uma coisa assim, tipo, cara, falar assim não vai resolver, sabe? Tipo assim, tem uma forma melhor de conscientizar. Até as próprias propagandas de camisinha eram assustadoras. Sim. Sabe? Que, tipo, que é importante, tem que conscientizar mesmo a galera usar camisinha. Mas, mano, não fazendo essas coisas absurdas, sabe? É que eu esqueci de uma agora, mas tinha uma que eu lembro que eu ficava, assim, revoltada. Tipo, revoltada que eu tava vendo aquilo, porque era muito bizarro, assim. Ai, meu Deus do céu. E o monstro de infância seu, Lodi? Você lembra alguma coisa, assim, tipo, que te aterrorizava, fora filme? Oiê! O Spotify tem uma plataforma para te ajudar a criar, distribuir o seu conteúdo e até ganhar dinheiro. Tudo em um só lugar e de graça. O nome da plataforma é Spotify for Podcasters. Dá para você gravar direto do celular, do computador, dá para você gravar em vídeo. E aí você já pode começar a distribuir. Até aí, tudo bem. Se você quer fazer teu podcast da forma mais simples, baixe o aplicativo Spotify for Podcasters ou acesse www.spotify.com/podcasters. Alguma Deixa eu pensar coisa aqui, porque eu tenho um que eu não consideraria um monstro tão grande assim, mas que eu tenho até hoje, vamos dizer assim, que é de cachorro. Você tem medo de cachorro. Mas é porque eu fui mordido por cachorro, né? Então, talvez seja mais um trauma que eu tenho que tratar do que qualquer outra coisa. Mas monstro, assim, eu acho muito difícil, cara, porque eu não tinha muitas lendas assim no meu bairro. Você foi uma criança medrosa? Não, até porque na época da minha infância a gente gostava muito de sair de noite, sabe? Pra, tipo, fazer coisas erradas, fazer um monte de coisa. Então a gente já tinha um pouco dessa... Não tinha esse medo do estranho, assim. A gente ficava mais curioso, assim. Sim. Mas eu não tive, tipo, medo de ET, dessas coisas, assim. Não me pegava tanto. Me chamava mais a atenção pra querer entender aquilo ali. Eu acho que medo mesmo, eu tinha daquelas pessoas que passavam no Fantástico, que chorava sangue, diamante. Sim. Isso aí me dava mais medo. Eu falava, mano, como é possível uma pessoa chorar diamante, mano? Inclusive, eu tô pra trazer essa história aqui, porque ela é muito engraçada, porque é um grande fake, né? A menina colocava vidro dentro do olho. Olha o perigo disso. Não, perigo. Olha se pega no olho. Imagina. Imagina se pega no olho, e literalmente. Eles pegavam mesmo, né? Eles pegavam, porque ela colocava várias coisas de vidro no olho. E o que era o problema do Fantástico naquela época? Porque passava no Fantástico, aí depois que passava que era fake, ninguém mais via, porque todo mundo viu a primeira vez, viralizou e tal, virou aquela coisa. Então, todo mundo... Não, tinha uma menina que chorava diamante, tinha uma menina que chorava não sei o quê. Caraca. E foi a mesma coisa com a autópsia, né? A autópsia do ET. Nossa. Passou, aí depois quando descobriu que era fake...
quem é que viu. E eu acho mais da hora você achar que é real, tipo, a autópsia do ET, pelo menos, né? Não a menina que chora diamante, porque é bizarro você achar que alguém acredita que chora diamante, isso daí. E eu acho que a internet também acabou... Por isso que não aparece mais ET. A internet acabou com os ET, pô. Ninguém vai ver. Vai tá aparecendo agora nos Estados Unidos. Os balão lá que eles estão derrubando. Os balão que eles estão derrubando, aquela coisa estranha, não sei. E é muito louco, porque se um dia realmente os ET tiverem vindo, a gente já tá guerreando, né? Porque, pô, às vezes os caras mandam um balão em sinal de paz, tipo, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Derruba. Já derruba. Mas eu acho que tá rolando o comeback dos ETs, assim. Acho que, tipo, não tem um monte de filme agora que ficam fazendo um monte de... Aí, ó. Sabe, refazendo filme antigo, aquelas coisas todas. Eu acho que vai ter um comeback dos ETs. Aí, ó. Tipo, eles vão ter que, em algum momento, eles vão ter que aparecer, você não acha? Eu acho que já demorou, já. Tá na hora de aparecer mais. Tipo, o último que teve foi o Sinais, não, aquele do... A Chegada, né? A Chegada, isso. Foi o último que eu lembro, que eu vi, que eu achei maravilhoso, assim, porque era essa vibe, tipo, a gente tá tentando comunicar com vocês um bagulho da hora e vocês estão aí não entendendo nada, tá ligado? Vocês estão aí se fazendo, mano. E eu acho que, assim, já deu também o ser humano, né? Já deu, já passou a fase do ser humano. Acho que tá aí um momento bom pra gente descobrir umas outras coisas. Você aí, ó. Você é a geração anos 80. Eu que sou de 90 já tô achando que já deu. Você tá mais tempo ainda aí, cara. Eu acho que já deu. Vamos explorar outras coisas. Outra civilização aí. A gente já viu até onde o ser humano pode ir. Já não gostamos. Não gostamos, não. Então... As pessoas que a gente admirava passam a falar merda. E aí você olha e fala, meu Deus do céu. Não dá. Eu acho que a gente tem que ir de ET. Tem. Fica aí a dica. Mas enfim, enquanto os ETs não vêm, a gente pode ir começando os casos aqui. E o primeiro caso é o fantasma fungador. Vamos lá. Oi, galerinha, sou Hannah e eu moro no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 37 anos, mas a história se passa na minha adolescência. Para contexto, nossa casa foi construída em 1988, no terreno da família que hoje somam 6 casas. A minha bisavó morou ali... Nossa, chique, né? Terreno da família com 6 casas. Será que é um sobrado? Que dependendo de como for, sobrados. Tem 3 embaixo, 3 casas embaixo, mais 3 em cima. Mais 3 em cima. Sabe? Ou então é uma casa que ela realmente é tão grande que cada casa é individual. Que fez várias... eles falaram 6 casas, mas não dá pra entender, né? São 6 casinhas que rolam... Mas, bom, um terrenão. É um terrenão grande, 6 casas não é fácil. Bom, enfim. Pra toda a família ainda? Imagina família. Como que deve brigar. Deve ter briga. Imagina que... Porque tem toda essa coisa, né, da família, tipo, a gente vai se ver no Natal, né, e tudo mais. Aqui, não, minha filha, brigou com a Cristina, vai lá na casa da Cristina, vamos resolver. Vai se ver toda hora. Aí ela continua aqui contando. Minha bisavó morou ali no mesmo terreno enquanto viva, mas infelizmente sofreu uma queda e faleceu a caminho do hospital. Nossa mãe levava minhas irmãs Alana e Mariana e eu pro centro espírita kardecista desde que éramos pequenas. Acho que isso pode ter contribuído com a minha mediunidade. Aos meus 11 anos já íamos sozinhas pra escola, ou seja, mega independentes. Como eu acordava primeiro, eu quase sempre via minha bisa, que faleceu anos antes. Essa aparição estava sempre em frente à minha cama ou no terraço, quando ia passar a roupa do colégio. Eu não tinha medo nenhum, porque ela não tentava nada comigo, só ficava ali me olhando. Caralho. Eu geralmente ficava acordada até tarde na sala, vendo TV, assistia séries e filmes de suspense ou terror. Já no climinha, né? Já tá... Por algumas vezes eu escutava barulho de talheres caindo na cozinha e quando ia ver não tinha nada no chão. Conforme os dias passavam, os barulhos se intensificavam, passando a ser também de copos e pratos quebrando. A bisa fazendo a festa na cozinha. Mas nunca tinha nada no chão. Comecei a ter um medinho, mas até aí tudo bem. Seja lá quem fosse, passou a vir pra sala, e a cada dia eu escutava os passos e a respiração mais perto. E quando isso acontecia, eu subia as escadas pro quarto correndo. Mas no dia seguinte, eu me forçava a aguentar um pouco mais tempo a presença desse fantasma. Gente, resiliente essa bicha aqui. E a cada dia, o fantasma chegava mais perto. Até sentar ao meu lado e fungar forte no meu pescoço. Que isso, cara? O que está rolando? Vale ressaltar que isso aconteceu por anos. Cada dia um passo e superação do meu medo. E eu sempre correndo pro quarto quando não suportava mais. Apesar de sempre evitar ir pra cozinha porque eu não queria deixá-lo entre a escada e eu. Uma vez emendei uns 3 filmes.
e ele já tava fungando no meu pescoço e eu tava com muita sede. Acabei indo até a cozinha acendendo as luzes, claro. Quando eu abri a porta da geladeira, a luz da rua acabou. Da frente da geladeira da cozinha, eu vi uma parte da parede da sala que estava iluminada por uma luz branca. Lembrando que, gente, a luz acabou, né? Então não era pra ter luz nenhuma naquela porra. Essa luz veio pra cozinha. Eu fechei os olhos, abri a janela da área e comecei a gritar. As minhas tias, que eram vizinhas. Essa parte também é boa, porque você pode gritar que a família toda mora perto. Né? Aquela coisa já tava em cima de mim. Que isso, cara? E eu me espremendo contra a porta com o rosto do lado na grade. Aquela respiração no meu rosto como se estivesse com muita raiva. Até que minha tia abriu a janela dela e ali tudo parou. Minha tia perguntou o que houve e eu respondi apenas que a luz tinha acabado e que eu tava sozinha ali. Pedi pra ela falar comigo pra eu ter coragem de atravessar a sala sozinha. Enquanto ela falava qualquer coisa, eu corri. Na sala eu tropecei e saí catando cavaco, como se diz, mas segui até o quarto dos meus pais. Acordei minha mãe avisando que tinha acabado a luz. Na época ela trabalhava com comida congelada e tinha uns 4 freezers em casa. E ela pediu que meu pai fosse desligar tudo da tomada. Mano, que podia perder tudo, né? Imagina, estragar. E queimar os freezer também, né? Dependendo como volta a energia. Volta naquele grau. Quando fiquei só com ela, que era minha confidente desde fantasma, contei tudo o que aconteceu. E ela me mandou rezar antes de dormir. Nesse dia, em vez de deitar na minha cama, que era no alto da treliche, armei uma rede perto das minhas irmãs e comecei a rezar. Treliche é uma... 3, né? É uma beliche mesmo. Só que a beliche, a parte de baixo, tem uma cama, tipo, é uma bicama, sabe? É aquela que você puxa pra fora? É, que você puxa. Ah, saquei. Tipo, porque eu também fui pesquisar, porque eu falei, gente, será que tem 3? Mas eu acho que não existe 3, não. É tipo, ela é uma beliche mesmo, só que aí tem uma outra cama do lado, quase do lado da de baixo, assim. E aí, enfim, ela tinha treliche porque ela tinha 2 irmãs, né? Ela já tinha contado. E aí, nesse dia, ela não quis deitar na cama, né? Ela armou uma rede pra ficar perto das irmãs dela. Quando concluí a reza, a luz voltou. Eu só pensava que nunca mais ia ficar sozinha na sala à noite. Uns dias depois, voltei do colégio numa tarde e não tinha ninguém em casa. Sentei na sala e fiquei esperando a minha irmã. Daí a TV apagou sozinha, só a TV. Ainda tinha luz na casa. E eu liguei novamente. Apagou de novo e de novo. E com tudo desligado, veio a respiração em plena tarde. Meu Deus. Eu corri pro portão, fiquei sentado lá até minha irmã chegar. Aí, a essa altura, eu já tinha descartado a ideia de que a assombração era minha bisa. Que realmente, né, a gente, a bisa... Meu Deus do céu, hein? Que bisa é essa que ia ficar te perturbando? Pedi muito a Deus em minhas orações que não queria ver nem ouvir mais nada. E, de fato, parou por um longo tempo. Minha mãe, às vezes, atravessava a madrugada trabalhando na cozinha, por conta de encomendas. E ela também escutava os talheres caindo. E para amenizar o medo, ela sempre pedia para que um de nós ficasse na sala, mesmo que dormindo. Hoje ela vive sozinha nessa casa, tornou-se protetora de animais e sempre tem uns felinos e doguinhos temporários, além dos que ela não consegue adotar. E acabaram ficando e tal. E aí ela dorme na sala e nunca mais escutou. Hoje, depois de 21 anos, eu rio de tudo isso. Já morei sozinha na minha atual casa por uns 5 anos. Até pensei ter visto um vulto ou outro, mas não me assusto mais. Ainda tenho alguns pesadelos aterrorizantes, mas sempre sei que é só um sonho. Conheci o Mods e o Caso Bizarro nesse ano e devo confessar que voltei a me impressionar um pouco, ter pesadelos mais constantes e talvez ver algumas coisas. KKK, sucesso uma vez. Que isso? Meu Deus, Hannah! Ai, caraca, caramba. cara. Ó, a primeira coisa que eu vou falar, às vezes, na época, ela tava usando um perfume muito bom. Porque pra esse... pra ficar fungando desse... No cangote dela esse período inteiro, passa esse perfume aí que até os fantasmas estão querendo ficar sentindo o cheirinho, tá ligado? Ou é um hidratante, ou também é um shampoo, ou é um perfume. Eu acho que, assim, tem algum... Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas, Hannah, você precisa mandar um e-mail atualizando. Caraca, cara. Passava. Eu acho que não é bisa também, né? Porque você acredita que às vezes as pessoas que você ama ou as pessoas que te amam voltariam pra ficar numa situação assim, tipo, fazendo você ter medo? Então, acho que até o momento que ela fala que ela não pensava mais que era ela, foi por conta disso. Assim, é difícil dizer, porque eu sou ruim, né? Eu sou ruim. E família é foda. Sim. Então, assim, tipo assim, se você pudesse ter, sabe, tipo, você já morreu, você já tá morto mesmo, não tem o que fazer. E tem uma pessoa da família que você quer dar uma perturbada, você tem uma vontadezinha. Porque eu acho que eu ia ter uma vontadezinha, sabe? Não sei se eu ia ficar lá fungando na orelha da pessoa o tempo todo, mas dá uma assustadinha, será? Caraca, cara. Mas eu tenho pra mim que se tivesse como ter algum tipo de contato, eu acho que as pessoas poderiam falar se elas estão bem.
Sabe? Pelo menos pras pessoas que elas amam. Sim. Tipo, beleza, eu vou falar pra pessoa que eu amo que eu tô bem, mas aquela outra ali eu vou infernizar. Aquela outra ali eu vou chegar perto e vou fungar. Pra passar o meu tempo que tá mó tédio aqui, tá ligado? Aí eu quero ver uns pulos que ela dá, umas paradas. Isso é engraçado. Porque eu, então, não sei, acho que tem um pouco disso, assim, sabe? Um pouco de, tipo, o espírito de porco, né, que a gente chama. Sim. A pessoa que tá ali de boa. Tanto que quando ela começa no início, que ela fala que às vezes ela via algo que ela achava que era bisavó dela, né? Tipo, que ela via uma senhora e tal. É bonitinho. Sim. É bonitinho, porque é aquilo, só a bisa, sei lá. Tem muita gente que tem esse contato, né? Ou quando o pai morre, a mãe morre, enfim, alguém que foi importante pra pessoa, e eu acho bonitinho. Mas depois o negócio começou a ficar meio estranho. Eu não voltaria, não, pra ficar enchendo o saco de alguém, não, eu acho, hein, mano. A não ser que fosse uma pessoa que... Só se eu ficasse entediada no outro lugar lá que eu tivesse. Porque eu fico entediada fácil. Então, mas não seria interessante você encher o saco de pessoas famosas, de repente? Sabe, tipo, sei lá, eu tô aqui à toa, mó tédio, vou lá no Felipe Neto fazer alguma coisa só pra dar uma zoada. Felipe Neto. Ia ser engraçado, porque você vai ter a não ser que tipo, seja ao invés de você preso, perturbar alguém da família, você perturbar... alguém que vai pelo menos falar assim, e aí vai se lembrar. Aí você faz umas coisas pra lembrar, sabe? Tipo, caraca, é o fantasma do Lodge. Sabe? Umas coisas assim pra... Sim, tipo, o fantasma do Lodge também já passou aqui. Eu ia fazer alguma coisa que chamasse atenção. Porque, por exemplo, o fantasma fungador chama atenção. Chama. Não é só uma pessoa que aparece. Gente, é uma pessoa que dá uma cheirada no seu cangote, né? Tipo... já tá ali destacando. Eu faria alguma coisa nesse sentido também. Eu faria algo de destaque. Sei lá, você passar no seu cangote, assim, um limão também, alguma coisa que não agrade. É verdade, ela nunca tentou isso. Faça alguma coisa que não te agrade ali. Hannah, conta pra gente se você tentou fazer alguma coisa, mudar o seu cheiro. Não sei, assim. Conta pra gente. Agora é a minha vez, né? Isso. Então vamos lá pro Fofão do Celta Preto. Vamos lá. Vamos ver o que vem por aí. Olá, Mabê Load. Eu sou a Laura e aqui vai o meu caso bizarro. Aconteceu faz poucos dias, olha aí. Voltava do trabalho, o sol das 5 entrava pela janela do ônibus e rebatia na lente do meu óculos. Dei o sinal, desci e fui caminhando em direção à minha casa. Moro no início de uma grande ladeira sem saída que termina em uma escadaria. As manobras de retorno se tornaram comuns aos que não conheceram ali a região, né? Quem não conhece a região está acostumado a fazer esse retorno ali. Comecei a descida diária. O peso da mochila já começava a incomodar. Uma gota de suor descia na minha testa, estava na metade do morro quando mais um carro desavisado virou a esquina. E por um segundo julguei o motorista. Eu fui me aproximando. O Celta Preto também foi subindo procurando espaço para manobrar. O reflexo do vidro não me deixava ver o motorista e o passageiro, mas também não me esforcei para enxergar. Ficamos lado a lado, então eu vi pela meia janela aberta a figura que estava sentada no banco do passageiro. O Fofão. Gente, sério, quando você... Sério, você olha pra porra do carro e tá o Fofão, o que você faz? Cara, primeiro eu olho pra ele e faço passinho, siga em frente, pra ver se ele vai sair e dançar junto comigo. Porque aí eu sei que é o Fofão da Carreta Furacão. Que até aí... Tudo o cara bem. Pode estar indo pro trabalho dele, tá ligado? Não vou julgar. É verdade. O Fofão já deve ir todo vestido pro trabalho dele. No Celta Preto. No banco de passageiro. Quer dizer, o Fofão tem um motorista, né? Exatamente. O motorista tá indo levar o Fofão. E se era um Uber? Isso era um Uber, verdade. Eu já tenho aqui, né? Tem aí. Aí ele fala aqui, ó. Não o boneco Fofão, mas uma pessoa com a cabeça enfiada em uma máscara de fofão. Até aí o Carreta Furacão. Só consegui desviar o olhar daquela criatura. Caraca, tava tão feia assim. É o Fofão, né? Não é fácil. Caraca. Apressei o passo, queria estar em casa antes do Celta Preto fazer a conversão.
A chave na mão, abri o portão, olhei para trás somente para conferir. Os olhos furados da máscara de fofão me encaravam. Porque tem o olho furadinho e é o olho da pessoa. Então acho que, tipo, vira pra encarar e aí tem aquele olho encarando. Gente, que desespero, sério. Ele continua aqui, ó. Meu coração ainda batia forte ao fechar o portão. Lembrei de me certificar que estava tudo realmente trancado. Eu sempre tive medo de bonecos, mas esse dia foi realmente o mais assustador de todos. Beijos, adoro o podcast, escuto sempre fazendo faxina. Gente, Laura do céu, Laura. Sério, imagina, o céu tá passando, o fofão olhando pra você até a esquina, assim. Pode ver também, né, que a gente não tem nenhum serial killer que utiliza a máscara de fofão, até onde eu sei, né? Até onde a gente sabe. Não tem ninguém que... Pode ser uma pessoa também que tá querendo pregar uma pegadinha. Pode ser. É realmente o fofão do Carreta Furacão indo trabalhar no dia normal e as pessoas julgando ele como se ele fosse fazer o mal pra sociedade. Ele só leva a alegria e a dança. É verdade, Laura. Você não foi procurar depois se o tal do fofão mora aí perto da sua casa? É verdade. Né? Porque às vezes vai que... Imagina um dia a Laura chegando. Passa o carreto. Passa todo mundo. Não dá. Ou então, cada dia que ela chega tem um diferente. Tem um Homem-Aranha no, Caraca, já pensou? No passageiro. Tem, sei lá, o que mais. O que mais que tem no carreto? Tem um Pato Donald, tem um Pateta, tem um Ben 10. Pô, ia ser da hora se ela visse assim, tipo, o Celta preto passando, o fofão olhando pra ela. E aí, quando ela vai abrir o portão da casa dela, ela olha pra cima, o Homem-Aranha do Carreta Furacão tá em cima do muro, assim. Pelo amor de Deus. Sabe, tipo, parado, fixado, olhando pra ela. Ia ser sinistro, ia ser sinistro. Não, ia ser sinistro. Acho que não. Acho que vamos parar aí. Foi o fofão que morreu? Porque tem um personagem do Carreta Furacão que morreu atropelado, se eu não me engano. Sério? É, dando nesses rolês assim. Eu não lembro agora se foi o Máscara ou se foi o fofão. Mas faz uns 2 anos. Eita. Tem que ver isso aí. Pesquisem aí, mas eu sei que às vezes pode ser isso aí, né? Ele tá aí também vagando com o seu Celta preto. Que foi o Celta que às vezes atropelou ele, já atropelou. Pensou? Então é um Celta espírito também. É. Um carro espírito com o motorista espírito e o fofão espírito. Gente, não, chega. Chega que a Laura não vai dormir daqui a pouco. Bom, a próxima história é Ladrão Cagão. Vamos lá, medo. Oi, Mabê e Lodi, me chamo Eduarda, mas podem me chamar de Duda. Moro em Pato Branco, uma cidade no sudoeste do Paraná. Hoje tenho 19 anos, mas na época eu tinha por volta de 12. Certo dia, eu, minha mãe e minha avó estávamos chegando em casa após o almoço. Naquela época, nós 3 morávamos juntas. Vimos algo fora do comum. As portas dos armários e da geladeira da edícula todas abertas. Estranhamos e minha mãe pensou em voz alta, será que o pai veio para casa antes e deixou tudo aberto? Mas, analisando mais de perto, percebemos outras coisas. Um banquinho posicionado do lado do muro, uma faca que pertencia ao meu avô caída ao lado do banquinho e pegadas no piso ao redor da casa. Logo matamos a charada. Alguém tinha entrado no terreno, mas não conseguiu entrar na casa, apenas na edícula. Dando uma olhada melhor nos armários e na geladeira, percebemos que o invasor tinha roubado uma faca do meu avô, daquelas chiques que se dá de aniversário, e várias bebidas que estavam na geladeira. Cachaça e vodka, basicamente. Que ele colocou na mochila que o meu avô usava para ir jogar futebol. Observação, nessa mochila tinha uma chuteira que era mais cara que todas as bebidas. Mas o ladrão não levou ela, ele só queria a cachaça pra uma noite aí muito louca. Também chegamos à conclusão que o ladrão fugiu logo que chegamos e o banquinho do lado do muro foi a forma que ele viu pra sair o mais rápido possível do terreno, deixando na pressa cair a segunda faca que ele levaria. Até aí, nada bem. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Eita. Quando a minha avó se aproximou da geladeira, tinha nada mais, nada menos que um cocô na frente dela. What? Um troço, um roliço na frente da geladeira aberta. O ladrão simplesmente cagou no chão. Que nojo, minha Nossa Senhora. E coitado da minha avó, que teve que juntar aquela nojeira. Enfim, depois dessa sequência cômica de medo, colocamos alarme na casa. Nada mais aconteceu, meus avós vivem lá até hoje, agora com minha tia e minha prima, enquanto eu e minha mãe nos mudamos. No final de tudo, pensando pelo lado positivo, pelo menos o ladrão não estava com diarreia. Vou me despedir por aqui, sucesso em seus projetos, vamos ver. Caraca, pela textura e pela forma, eles... Ó, não é diarreia, ele realmente estava apertado aqui. Eu acho que talvez até a diarreia fosse melhor
melhor pra limpar, porque é meio aguado, você joga uma aguinha. Mas aí não vai espalhar mais pela casa? Pode ser. Eu acho que ele é mais sólido, você só vem com a pazinha de boa, assim, ó. Que nem um gatinho, né? Que nem cocô de cachorro. Gente, pelo amor de Deus, eu ia ficar puta, cara. Porque assim, óbvio, roubar, ninguém quer ser roubado. Sim. Mas roubou a faca e a cachaça do avô, foda-se, entendeu? Tudo resolve. Agora, porra, cagou no chão, mano. Caraca, será que ele tinha alguma intriga ali, que ele falou, mano, eu vou... Sabe quando você às vezes vai pedir demissão de um lugar tão escuro que você pensa em cagar na gaveta do patrão? Será que ele tinha uma vibe assim, tipo, mano, eu odeio alguma coisa que eu vou até cagar aqui? Talvez ele fosse um funcionário do avô. Aquelas, né, já começa... Levou a faca. Levou a faca. Ou ele tava passando por... Ou talvez ele tenha tido um aperto, alguma coisa. Não sei. Eu acho que um cocô no chão, ele tem algo a dizer. Sim. E, inclusive, eu vou trazer Gente, eu odeio falar de cocô, sério. Eu odeio tanto falar de cocô, mas eu vou ter que trazer esse assunto... Porque me lembrou, infelizmente. Quando eu morava com a minha mãe, faz muito tempo isso, acho que uns 8 anos atrás. Era tipo de madrugada, alguma coisa assim. Um dia eu estava voltando de um rolezinho e tinha um cocô no corredor do prédio. Um pouquinho antes de chegar na casa da minha mãe. E eu fiquei muito assustada, porque era um cocô... Tipo assim, não parecia um cocô de cachorro. Mas eu tava chegando de madrugada bêbada, eu falei, mano, sei lá, tô doida, não é de verdade. E no dia seguinte, isso virou um assunto, porque assim, as pessoas chegaram à conclusão de que era um cocô humano. Então as pessoas começaram assim... Gente, cagaram no prédio, né? Alguém cagou no corredor do prédio. E assim, ficou aquela história toda, tal, não sei o que. E minha mãe falando, meu Deus, e minha mãe é muito engraçada. Tipo, meu Deus, mas esse povo tá falando demais, parece que eles já sabem de tudo. Eu falei, olha, mãe, longe de mim, mas assim, eu também não achei que era um cocô de cachorro. Eu não sei se a gente tem essa capacidade mas assim, na hora eu bati o olho, assim, não parecia ser um cocô de cachorro. Parecia ser realmente um cocô humano. E eu fiquei muito horrorizada, né? Mas era madrugada, tipo, passei e ignorei. Mas isso virou assim, sabe, um caso que ninguém nunca resolveu no prédio e simplesmente não sei o que rolou. Mas eu acho, pensando pela ótica aqui, vamos supor, do ladrão e dessa pessoa do corredor. Pro ladrão, às vezes, era muito mais seguro ele fazer na frente da geladeira do que ele entrar no banheiro e não ter a visão de quando alguém tá chegando. É verdade. Para pra pensar. Aí chega alguém na casa, você não consegue ouvir, não consegue ver e tá lá dentro da privada naquele quartinho fechadinho. Numa situação de vulnerabilidade, né? Porque se você é ladrão, você tem que estar ali. Acho que nem ela falou, ele deixou o banquinho, que foi a forma mais rápida que ele chegou de pular o muro. Porque ali ele tá abaixado, ele só vai levantar, correr e pular o muro. Dentro do banheiro não, ele vai ter que se limpar, vai dar descarga que vai fazer barulho. Tem todas as outras... E outra, aquele é meio book, dá pra identificar pelo cocô dele o DNA, eu acredito, né? Se levar um perito lá, vai saber quem foi o ladrão. Cara, mas você levaria um perito pra descobrir quem cagou virou uma prova de crime, né? Se a pessoa roubou a sua casa, virou uma prova. Eu não sei se eu levaria um perito Faz um exame pra investigar um cocô na minha casa. Até porque a avó lavou, né? E limpou o cocô. É verdade. Aí, ela poderia ter levado pra polícia mexeu na cena do crime. E o do corredor, eu acho que entra na mesma coisa. Às vezes a pessoa tá tão apertada que pra ela compensa muito mais fazer no corredor até chegar no andar que ela tá, do que ela segurar até chegar lá em cima. Eu acho que é um aviso. Eu tô muito mais com outra coisa que você falou. Tipo assim, é pra causar, é pra trazer... É um statement, entendeu? Esse aqui é o meu cocô. Isso aqui é o que eu penso sobre esse assunto. Sabe quando você chega no Twitter e você fala assim, vou causar hoje. É o seu cocô, entendeu? É o seu cocô. Todo mundo tem um dia que... Não, esse aqui é o meu cocô. Eu acho que é isso. O cara falou assim, isso aqui que eu tenho pra dizer pra essa família. Essa família aqui com essa faca de merda, com essa chuteira bosta aqui que eu tô vendo... Tá aqui o seu cocô. Caralho, é uma analogia muito boa, porque a partir daí vai ter pessoas que vão falar, eu realmente cagava igual ela fez, e tem pessoas que falam, nossa, você não tem noção do que você tá fazendo? Eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso, vai ter gente de todos os lados. É o Twitter, gente, o cocô é o Twitter. Vamos pra próxima aqui, que é barata zumbis. Olha aí, aviso de gatilho de baratas. Gente, eu resolvi colocar esse aviso de gatilhos porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de barata. E eu li essa história e eu fiquei muito... Assim, eu tô até arrepiada falando. Mas eu consigo aguentar. Agora, então, se você não consegue, gente, é real, pula essa história, porque vai ter muita barata. Sabe um filme que eu acho que poderia acabar com o medo de algumas pessoas de barata? Não diga Joey as baratas. Joey as baratas, ele é mó fofo. Não. Nossa, eu amava esse filme, eu revi ele, sei lá, tem um ano mais ou menos que eu revi esse filme dublado. Então, o Thiago disse
Gente, é o Thiago que escolheu essas histórias aqui pro caso. E ele falou isso. Ele falou assim, eu vou colocar essa história pro Lodi porque ele gosta do Joe e as Baratas. E eu falei, eu odeio esse filme. As Baratas faz o casal se juntar até. Mas é horrível, porque é um monte de barato. Ai, vamos lá. Oi, Mabê e Lodi, meu nome é Júlia e eu queria contar aqui um caso que me assombra até hoje. Era 2012 e eu estava de férias da escola. Como eu tinha 14 anos, meus pais me deixavam sozinha o dia todo. Eu sempre tive uma insônia braba nas férias. Ia dormir lá para as 4 da manhã e acordava só 1h da tarde para dar de comer para a fauna que é a minha casa. Caraca, a casa é uma fauna. Uma fauna. Bom, nesse dia, por alguns motivos, eu acordei mais cedo, umas 9h30 da manhã, e liguei a TV. Quando olhei pro chão da sala, tinha 2 baratas no chão. Eu não tenho tanto medo, mas me deu aquela gelada na espinha. Como eu estava sozinha, peguei a minha chinelinha da Cinderela e dei-lhe uma tabefe em cada uma e voltei a assistir TV. Até aí, tudo bem, né? Matei as baratinhas ali da hora. Logo, outra barata apareceu na sala andando meio torta. Peguei minha chinela de novo e macetei a bandida no chão. Nessa hora, eu já estava puta da vida com as bichas invadindo a minha casa e com os 10 gatos que estavam todos dormindo. Não estavam executando o trabalho deles caçando, de caçar. Fui ao banheiro pegar o veneno e no corredor tinha mais 2 baratas. Entrei correndo no banheiro e tinha mais 3 na pia e uma na porta. Peguei o veneno correndo, taquei em todas que vi pela frente. Cheguei na porta da cozinha, que dava pro quintal, e quase infartei ali mesmo. Tinha o que parecia centenas delas subindo em paredes e caindo, andando no chão estilo The Walking Dead, caindo do teto e vindo outras mais no fundo. Nesse ponto estava tudo péssimo. Tive 2 ataques cardíacos e 5 AVC. Saí correndo de volta para a sala, peguei meu gatinho que estava comigo e fui para a garagem. Lá, por sorte, tinha só uma parasita no portão. Aí eu fiz o que eu faço de melhor. Sentei no chão e chorei. Depois de um tempo, olhei no relógio e vi que já eram 11h30. Juntei toda a força que eu tinha e fui entrando em casa devagar para não ser atacada. Corri para o quarto dos meus pais, onde ficava o telefone fixo, porque eu estava totalmente sem celular. Liguei no serviço do meu pai pedindo socorro para ele em meio aos soluços de tanto chorar. Voltei correndo pro meu cantinho no meio da garagem e o meu pai ele veio correndo de outro lado da cidade e entrou na casa com meu chinelo e veneno em mãos e falou que estava tudo ok para eu entrar. Minha casa se encontrava em situação de cemitério. Estavam todas mortas pela casa, apenas 1 ou 2 cambaleando ainda. Meu pai varreu todas em uma pilha pro quintal, fechando a porta, tampando todos os ralos possíveis e deixou o celular dele comigo para eu ligar caso acontecesse de novo e voltou pro trabalho. Fiquei na garagem quase a tarde toda até meus pais voltarem definitivamente. A minha mãe chegou com a notícia do motivo da invasão. A prefeitura tinha jogado veneno nos bueiros para matar as baratas, mas não avisou a população do bairro. Pô, vacilou, hein? O veneno não foi forte o suficiente, por isso elas subiram para a casa das pessoas. Ou seja, aconteceu isso no bairro todo. Até passou na TV local na época. Foi o maior regaço. Esse foi meu caso real, bizarro, que eu tenho medo até hoje de acontecer de novo. A invasão das baratas, né? Gente, assim, sério. Assim... Eu falo sem medo nenhum de dizer que, tipo, eu teria morrido. Eu teria morrido. Você teria desmaiado? Eu teria desmaiado. Quando eu vejo... não é que eu tenho medo de barata, eu tenho fobia. Então, eu vejo uma barata, eu paraliso. Caraca. Eu não consigo fazer nada. Tipo assim, eu choro. Sabe, vem negócio assim, é muito pesado. Quando ela falou que, tipo, eu fiz o que eu faço de melhor, sento e choro. Cara, eu acho que eu colocaria fogo na minha casa, juro por Deus. Acho que eu teria, tipo assim, chegaria meus pais e falaria assim, então, agora a gente vai ter que viver aqui na rua, aqui na garagem. Porque, nossa, eu acho, nessa situação, primeiro que, puta prefeitura escrota, né, mano? Sim, poderia ter levado um comunicado pra galera. Tipo, sabe, imagina, tipo assim, as pessoas passando por isso dentro da casa, que absurdo.
E assim, e a menina foi contando, eu falei, gente, não é possível, isso é um filme de terror. Eu tava esperando a hora que ela ia chegar aí, tipo assim, porque isso não é normal, né? Não existe isso. Depende só, sei lá, se você encontrar algum lugar, tipo, um vespeiro, sabe? Não de barato, eu digo, mas eu digo assim, sabe, você tem um ponto dentro da sua casa que, tipo, começa a aparecer um monte de coisa. Tem que ter algum lugar, um ninho, uma coisa assim. E aí ela ia contando, aquilo foi me dando, assim, um desespero tão grande. Que eu achei que eu fosse morrer. Agora eu entendi porque você odeia o filme Joey e as Baratas. Eu fico muito apavorada. Caraca, cara. Mas ele não envelheceu mal, então, porque eu lembro que ele é um filme antigo. Sim, mas ele é engraçadinho, é filme bobo, assim. É bobinho, tipo, né? besterol, as baratas cantando, as baratas fazendo as coisinhas. Talvez eu não tenha tanto medo. Assim. Mas ela é bem detalhista nas baratas. Talvez você teria nojo. Porque tem cenas nojentas, né? Eu vou contar um aqui e você tá por ouvindo qualquer coisa. Mas eu sou uma pessoa que eu já vivenciei acordar com uma barata andando na minha cara. Sabe? Nossa. Tipo, eu dormindo assim e de repente a barata dando uns passos assim na minha cara. Porque onde eu morava era um lugar onde tinha muito mato e vira e mexe tinha barata e bicho lá. Então, imagina você na situação dessa, você ia morrer. Eu morei... Quando eu morei em Minas Gerais, eu morava na frente de um terreno baldio. Que era bem grande, assim. De vez em quando iam lá e cortavam o mato, mas ficava um mato muito alto. E já apareceu cobra no quintal, assim, no estacionamento. E uma vez, essa vez eu nunca esqueço. Que tinha também um matagal na minha casa, na casa do vizinho, assim, do lado. E eu não acho que seja por esse motivo, tá? Porque eu realmente tenho muito pavor de barata. Mas uma vez eu estava, tipo, com uma toalha. Tipo, acho que já contei essa história. Mas tinha terminado de tomar banho. E aí, eu sempre trancava a porta do banheiro, sei lá, adolescente. Não precisa trancar a porta do banheiro. Eu morava com a minha mãe e com a minha avó. Não precisava trancar. Mas, sei lá, trancava. E aí eu tava, tipo, saindo do banho. E eu coloquei a toalha quando eu sinto alguma coisa andando nas minhas costas. Né? Então, assim, gente, não é um negócio normal, né? Se sente uma coisa andando nas suas costas, já foi dando desespero. Quando eu olho pro lado, no ombro, era uma barata. Ai. E eu não consegui pensar. Eu fiz assim. Eu fiz assim. No que eu fiz assim, eu fui pro canto do banheiro e eu comecei a berrar. Meu Deus. Eu comecei a berrar. Juro por Deus que a barata morreu. Eu matei a barata de grito. Não sei se ela foi falsa e fingiu que tava morta, ou se ela realmente morreu de tanto que eu gritei. E a minha mãe, que tentava entrar na porta, tava trancado. Então ela achou que eu tava... Olha isso, ela achou que eu tava sendo eletrocutada no chuveiro. Porque eu tava gritando muito histericamente. Então eu no canto, gritando... E eu não conseguia falar. Tipo, a minha mãe, o que foi? Eu não conseguia responder. Tipo, só berrando. Quando eu gritei, tipo assim... Que eu fiquei, acho que num trauma, sei lá, assim. Eu fiquei gritando muito tempo. Quando eu consegui parar, eu olhei pra frente. Ela tava, tipo, de ponta cabeça, sei lá o que. Ela tava morta. Porque eu matei ela no grito. E aí eu peguei. Aí eu, tipo, peguei a toalha, né? Balancei a toalha horrores, assim. Isso aconteceu, sério, eu devia ter uns 14 anos. Caraca. Né? Isso faz o quê? 22 anos. Então, assim, e até hoje, quando eu pego uma toalha, eu pego uma roupa, eu pego um sapato, eu chacoalho. Sim. Pra ter certeza que não tem nada. E tipo dessas assim, vezes que você já chacoalhou alguma vez tinha? Nunca. Aí, ó. Graças a Deus. Porque se tivesse, eu ia cair morta. Mas assim, aí eu abri a porta e minha mãe ficou muito puta comigo, que era por causa de uma barata. Minha mãe acha, tipo, frescura, assim, tipo assim, como assim uma barata? Porque eu entendo, né? Ela achou que eu tava sendo eletrocutada e era apenas uma barata. Mas ela ficou tão puta. Ela falou assim, eu não acredito que você fez isso. Tipo assim, eu achei que você tava morrendo. Eu falei, mas eu tava morrendo, mãe. Ai, mas eu coitada. realmente tenho essa fobia, assim. E é muito louco, porque quando eu morei em Minas, assim, no interior de uma das cidades, cara, tinha muita perereca, tipo, muito sapo, tinha de tudo, assim, rã e tal. E eu lembro de uma fatídica noite que eu contei que eu vi 11 pererecas. E elas pulavam super em mim. E eu não sei porquê, eu não tenho medo disso. Sim, você tá. E elas pulavam em mim, sabe? Tipo, eu fico pensando, por que eu tenho medo de barata? Sendo que barata não vem na sua direção, né? Deve ter uma lógica aí por trás. Deve ter. Eu não tenho muito essa parada com bicho, não. Com bicho você não tem. Não, nunca parei pra... Lógico que tem aqueles bichos que você automaticamente tem medo. E todo mundo tem de cobra. Tipo, Sim. tem pessoas que preferem mais e tal. Mas eu não tenho. Eu acho que pavor, não é um bicho, mas de fobia, talvez,
eu acredito que a água não, né? Que vocês vão achar que eu não tomo banho, mas o mar. O mar. O mar em si... Mas você sabe nadar? Não. Então é isso. Mas mesmo se eu soubesse, eu tenho um pavor de... Tipo, porque é muito aberto. E você não tem noção do fundo daquilo, né? Tá. Então, o meu pavor é mais do mar mesmo, o oceano como um todo, assim. Tá. Tipo, eu não gosto de andar de barco. Piscina tá ok. Piscina é de boa, tá. sabe? Porque piscina eu consigo ver que tem pessoas que conseguem me ajudar se eu me afogar. Mas o mar, ele é tão... É que o mar você não consegue... Tipo, teoricamente, você não consegue enxergar, né? O que tem embaixo. Tipo, mais do que você vê na TV, né? Tipo, é muito além, assim, de água. Mas o oceano é muito assustador mesmo, assim. Óbvio que uma praia e tal que a gente vai é de boas. Entre muitas aspas, porque a gente tá vendo aí, né? Acho que essa semana teve tubarão de novo em Fernando de Noronha, sei lá. Lá sempre tem, né? Pra Recife, lá tem. Recife... em Boa Viagem, você só vê plaquinha, né, de tipo que tem tubarão. Como é que fala? Mas tirando, né, obviamente, essas coisas assim, de uma forma geral. O mar, acho que o mais perigoso em ser, sei lá, uma água-viva, uma coisa assim. Mas onde a gente vai costuma ser mais de boa, né, com algumas exceções. Mas... O oceano, não, mano. Tipo, dá de tudo, assim. Tipo, tem uns bichos. Eu piro de estudar, assim, sabe? Tipo, de assistir documentários, essas coisas. Porque realmente tem uns bichos, quando mostra que eu falo assim, gente. Tipo assim, eu lembro de falar assim, não, porque essa raia tem 4 metros. Mano, imagina você tá, tipo, embaixo de um negócio de 4 metros. Tá louco. É louco. É tipo tamanho de um prédio, mano. Sei lá. É tipo, sabe? Eu fico pensando assim, não tem como, sabe? Eu acho não, nas baleias, esses bichos gigantão assim, que é doido. Isso eu acho legal. Mas realmente, eu acho que ter medo do mar, do oceano, faz todo sentido. Porque enquanto minha mãe tiver um filho covarde, ela tem um filho. Essa é Enquanto minha mãe tiver um filho covarde, ela vai ter um filho. Exatamente. Porque, olha... A gente que é muito corajoso não vai chegar muito longe. Bom, vamos pro próximo caso. ETs amam Minas Gerais. Vamos lá. Olá, Mabei Load. Antes de contar meu caso bizarro, preciso contextualizar um pouco a minha curiosidade ou receio com os queridos alienígenas. Acredito que tudo começou quando eu tinha por volta de 4 ou 5 anos. Em uma noite, sentei pra assistir ao filme ET do Spielberg, que passou na programação. Eu amo aquele... O meu medo com ETs. Ele começa a falar do filme do ET. E que é um animatronic, né? Não é nem uma pessoa dentro. Tem gente que achava que tinha alguém ali dentro, mas é um animatrônico inteiro que o cara fez. Isso é verdade, verdade. Eu não sabia que chamava isso, animatronic. Aqueles... Quando é tipo uns robozinhos, né? Que a galera usa assim e tal. Não, é muito legal. É muito foda. É muito legal. E aí ela mesma responde, né? Assim, o filme é assustador? Não. Mas pra mim... na época, né? A cena em que o Elliot encontra o ET pela primeira vez me causou traumas irreparáveis, que só me dei conta num futuro não muito distante. Estava aproveitando o meu último dia de descanso da maratona de aulas na casa da minha avó, que mora numa cidadezinha da região do Triângulo Mineiro, bem próximo do rio que faz a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Como era janeiro, quase todo dia estava chovendo. E como lá a rede elétrica não é muito estável, a energia sempre fica piscando ou acaba por algumas horas por conta da chuva. Nesse dia em específico, amanheceu chovendo e a luz acabou por volta das 10, 11 horas da manhã. A chuva parou de tarde, mas nada da energia voltar. Até aí, tudo bem. Já de noite, acendemos velas e todo mundo deu um jeito de encarar a água gelada do chuveiro ou tomar banho de caneca. Nossa, quando eu morava no interior de Minas, mesmo, interior, assim, às vezes tinha muito essa de faltar energia por alguns dias, algumas coisas. E esse banho de caneca, gente, só quem já tomou banho de caneca no frio, sabe? Jogar a tristeza que é tomar um banho de caneca gelada. Nossa, eu morei no Mato Grosso e era banho de caneca e aquele banheiro que o buraco é no chão, sabe? Que sim. faz... Nossa, isso aí era muito ruim, mano. Era doideira, mano. Devia ser desesperador, né? Que é um buraco. Não tem como você cair, mas você fica com medo de cair ao mesmo tempo. Dá medo de cair. Mas é meio nojento, né? Porque aí você cava meio que uma fossa e aí você faz lá o banheirinho com um buraquinho assim. Nossa, mano. Dá uma sensação ruim, né? E o fedor também. É doideira. É foda. Não, mas o banho de caneca, gente, não dá. Mas vamos lá.
Acabou a luz, gente. Tem que ir de banho de caneca, né? Não tem o que fazer. Depois de todo mundo jantar, meus tios que estavam lá e meus avós foram cada um pros seus quartos. Eu e minha mãe ficamos de arrumar a cozinha. Pra terminar o serviço, fui colocar comida pras meninas, nome carinhoso pras cachorrinhas da minha avó. E saí no alpendre com a intenção de atravessar o quintal e chegar até outra varanda pra pegar as vasilhas de comida delas. Até aí nada bem, porque na hora que eu saí, eu olhei pro céu pra ver se tinha estrelas ou estava nublado. E foi aí que eu vi uma luz branca, forte e silenciosa, mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol vindo na minha direção. Quando os meus 2 neurônios entenderam o que estava acontecendo, parei na hora e fiquei vendo o que aquilo ia fazer. Sim, se fosse filme de terror, eu já teria ido de arrasta pra cima. A luz continuou vindo e quando ela tava bem próxima, parou em cima do pé de manga do vizinho. Piscou 3 vezes. Sim, eu contei, foi 3 vezes. E simplesmente, puff, sumiu, apagou, sei lá o que aconteceu. Depois disso, eu ainda fiquei lá, parada por mais um tempo pra ver se ela aparecia de novo. Quando eu não vi mais nada, eu voltei correndo pra cozinha. Contei desesperada pra minha mãe o que aconteceu e falei que eu não ia mais lá fora. Nem tive coragem de colocar a comida das cachorrinhas, porque eu fiquei muito assustada. Era uma coisa que eu não tava esperando. No dia seguinte, contei a história de novo pros meus tios, que escutaram totalmente desacreditados e ainda fizeram farra. Enquanto alguns comentaram que era um cometa ou algum drone, o que não seria possível, porque na altura que tava, daria pra escutar o barulho. Mas um deles me contou que uma vez foi pescar de barco no meio do rio com mais 2 pessoas e quando escureceu eles viram uma bola de luz. Dessa vez colorida, passeando pelo céu, e quando decidiram que era hora de ir embora, a luz voltou, os acompanhou até a margem e depois sumiu. Bom, meu tio até hoje não sabe explicar o que aconteceu. Eu também não sei explicar o que era, mas sei bem o que eu vi, simplesmente não consigo pensar em nenhuma explicação lógica que não seja que os extraterrestres gostam de passear pelas Minas Gerais. Usei os meus dotes artísticos avançados para fazer uma ilustração do caso. Gente, podem ir lá no Instagram, caso_bizarro, que vai ficar a foto. Gente, pelo amor de Deus. Sério, é uma ilustração digna das que eu faço, tá? Ou seja, esperem. Eu amei, é o pé de manga do vizinho, ela, eu... A varanda com as vasilhas, o alpendre e a cozinha. Perfeita. Muito bom, mano. A ilustração. Pô, isso sempre me deixou encucado. Eu acredito que os alienígenas eles gostam do interior do Brasil. Porque é um lugar tranquilo pra você viver. Não, e assim, na boa. Você acha assim, você pode ir pro interior de Minas, pro sítio, e aparecer pra essa menina, ou você pode aparecer na Faria Lima. Não. Gente... Não. Vou comer queijo com goiabada lá, você é louco. Vou ficar aqui na rede, vou ficar aqui curtindo, na paz. Mó trânsito em São Paulo, prédio pra caramba. Pra pensar, se você bate num prédio desse, já vai dar mó problema. Vai ter que pagar alguma coisa. Não tem lugar pra estacionar, porque a nave não dá pra estacionar em qualquer lugar. Já, tipo, você tá numa região mais assim... que não é urbana, né? Vai ter um campo. Você se camufla ali no meio das árvores ali, sabe? Tipo, ninguém nem você sabe. Você põe uma tenda ali, fica de boa, talvez nem te vejam. Talvez já tenha até ET entre a gente nem sabe. A gente acha que não. Olha lá. Eles já estão aí, às vezes, já, tipo, tudo... tranquilo, no esquema, assim. Vivendo no interiorzão mesmo, assim, sabe? Tipo, nem aí pra nada na vida. Vai saber como a gente aqui se matando pra ir pro Nordeste, os ETs estão aí, ó, nos lugares mais... é certo. Mas deve ter ET no Nordeste também. Deve. Não é só em Minas Gerais, não. Acho que tem ET... Acho que todo lugar... Imagina, na Amazônia, se não vai ter? Gente... Deve. Será que eles são, tipo... Dependendo do lugar que eles vão, eles trocam o sotaque deles também? Os ET? Cada ET tem um sotaque da sua... né? Porque se o ET tá no Ceará, ele tem que falar de um jeito. Se ele tá no Piauí, ele tem que falar de outro. Até mesmo... Minas, né? Tipo, os sotaques são muito diferentes. Eles aprendem lá. O ET nortista não pode falar do mesmo jeito. Imagina que um ET do sul... Não dá. Não, acho que ia ser muito discrepante. A galera ia perceber. Eu acho que ele acopla, assim. Ele meio, tipo, baixa, sabe? Baixa a legenda, o subtitle lá. Ele baixa ali. Agora vamos de legenda
PT, aí põe PTBR Ceará. É, por isso que eles não vêm pra São Paulo. Olha o sotaque de São Paulo, porra, meu! Porra, meu! Nossa, mau trânsito, meu. Não dá, mano. Vai vir pra cidade grande pra ficar se estressando nesse céu poluído que a gente tem aqui. Ai, gente. Não dá, eu não sairia de Marte pra vir pra São Paulo, eu assim, também com não. todo respeito a São Paulo. Não, eu acho que e nem iria pra Estados Unidos, essas coisas, não. Eu ia pra um lugar mais tranquilo, assim, que você olha e fala, pô, quero ficar só de boa, tá ligado? Eu viria super pro Brasil. O Brasil é um país lindo. Sim. Te imagina umas praias fodidas que os ETs podem ir, ficar lá de boa olhando. A vegetação, os animais. A vegetação, a comida é boa, a galera é gente fina, sabe? Música foda. O real deve ser desvalorizado também pro dinheiro dos ETs, entendeu? Não é euro, não é dólar. É verdade. Eu acho que tá bom. Acho que o mundo tá bom pros ETs. Tá. Eles estão felizes, mano. E falando em real desvalorizado, olha aí, ó. Vamos pro próximo aqui, que é o espírito burguês safado. Ah lá. É um espírito burguês safado. Olá, Mabê e Load. Vou contar um caso que envolve eu e uma tia. Por isso, quero ficar anônimo. Eu tenho uma tia que relata que desde a infância ela vê e ouve coisas sobrenaturais. Um dos exemplos que ela mais conta é de que quando ela foi conhecer uma tia dela que estava doente de cama, e ao olhar para dentro do quarto dessa tia, viu uma enorme ave com penas escuras pousada na cama, encarando a tia doente. Eu ia fazer uma piada aqui que seria um urubu, mas não, né? Pior que falou logo embaixo. Ah, falou? Como um urubu encara um animal prestes a morrer. É que o urubu come carniça, né? Mas não que a sua tia seja uma carniça, você entendeu? Não, você entendeu? Olhando, o urubu tá encarando. O cara, tipo, caraca, tá falando que a minha tia era uma carniça? Ela se recusou a entrar nesse quarto e foi embora com seus pais pra mais tarde saber que aquela tia doente faleceu horas depois da visita. O caso que vou contar aconteceu em 2019, quando minha tia estava visitando a cidade e ficou hospedada na minha casa. Ela sempre comentou que essa casa, que é bem antiga, possui muitas energias estranhas e ela às vezes se sente desconfortável em alguns ambientes, mas ela também diz que a minha presença nesses ambientes anula o desconforto e as energias estranhas. Vou dizer aqui que eu concordo, eu sou muito essa pessoa de energia. Eu confio muito quando a pessoa fala, tem uma energia estranha em você. Sabe, eu sou... Não sei se tem um termo pra isso? Pessoas de energia? De energia? Ah, deve ter. Não jovem mítico. Eu não sou mítico, não. Mas eu não sei. Geralmente as pessoas falam muitas coisas da espiritualidade, sabe? De você... Tipo, não é religião, não é nada, assim. É mais uma questão da energia. Porque eu também acredito muito nessa coisa de energia. Sim, ainda mais que, tipo... Pô, no meio que a gente trabalha de internet, tem muita gente que eu conheço e eu não vou com a vibe da pessoa já de cara... Aí eu não me junto, porque eu falo, puta, não bateu. Não bateu, né? É o que a gente chama de não bateu, que é tipo, sei lá, você troca uma ideia com a pessoa, mas parece que aquilo não funciona, a pessoa não tá aberta pra falar com você, não... Sim. Ou então não vai ser legal, né? E você sabe quando a pessoa tem uma vibe legal, sabe? Tipo, bacana e assim, o nosso meio, a gente sabe que as pessoas, muitas vezes, elas querem falar com quem são importantes. Sim. Né, no ponto de vista delas, quem que são importantes? Se a pessoa tem mais seguidores, se a pessoa tem mais não sei o quê. E aí vira aquela palhaçada, né? Do tipo assim, tipo, por que eu vou falar com você? Tipo, o que você vai me dar? Exatamente. O que você vai trazer pra mim? Eu tenho tanto ódio desse meio. Depois a gente continua essa fofoca. Eu me senti um repelente de assombrações com esse comentário dela. Ele continua aqui, ó. Que ele passou a achar que ele era um repelente. Um anulador, né? Eu costumava acordar entre 4 e 4:30 da manhã, com tudo escuro ainda, pra fazer o meu café e ir para o trabalho. Invejo essa vida. Eu queria muito ser uma pessoa que consegue acordar cedo pra fazer um cafezinho e ter uma rotina, sabe? Eu amo. Invejo Mas você não consegue acordar muito cedo? Eu acordei quando você me mandou mensagem hoje. Ai, mentira! Eu sou muito a vibe do tipo, eu sei que eu tenho um negócio, eu posso acordar 12:30. E aí eu fico... Mas porque você fica até tarde fazendo as coisas. Também, mas é muito vagabundagem da minha parte mesmo. Não é vagabundo. Aí você tá fazendo as coisas na hora que... É que eu acho que o legal do nosso trabalho também é conseguir organizar o nosso dia a dia, né? Eu digo teoricamente assim, porque eu acordo cedo todo dia.
Mas eu também, eu vivo muito assim, o dia em si. Às vezes eu tive um dia muito cansativo, no dia seguinte eu vou ter coisa só à tarde. Porra, sim. Vou passar amanhã na cama, foda-se. Eu faço essa sair vibe da cama 11 da manhã. Tá. Aí ele fala aqui que acordou às 4h30, né? Já que ele trabalha quase 1 hora de carro, então ele levantou até um pouco mais cedo aí. Ao me levantar às 4, abri a porta do quarto e percebi que a luz da cozinha estava acesa. E fui ver se eu havia esquecido de desligar na noite anterior. Ao entrar na cozinha, minha tia estava em um estado quase catatônico, sentada à mesa da cozinha, olhando com a maior expressão de terror para a porta por onde eu entrei. Eu corri para verificar se tudo estava bem, se ela estava respirando e com os batimentos cardíacos regulares, para verificar se precisaria chamar uma ambulância ou algo do tipo. Estava tudo bem e era apenas um estado de puro terror mesmo. Eu diria que até aí tudo bem, mas não estava nada bem. Perguntei a ela o que houve e ela disse que se levantou cedo com muita sede e foi à cozinha tomar água e ler um pouco. Quando ela estava sentada e lendo, ela ouviu um sussurro muito estranho chamar o seu nome. E quando ela ergueu os olhos do livro, havia um homem muito alto com um terno de linha branco e cartola branca com uma expressão muito maliciosa a encarando da porta. Caralho, na moral, eu tô arrepiando. Esses bagulho, mano, me pega demais, mano. Caraca. Nossa, pelo amor de Deus. Claramente um espírito burguês. Porra, cartola branca, né, mano? Alguém com cartola branca vai aparecer. Caraca. Era um Faria Lima, eu acho. Sem dúvida, com o bigodinho, tá ligado? Aquele bigodinho Vai assim. chegar e vai perguntar, você já fez investimento? Você sabe quais são os melhores investimentos? Trade, sei lá o que mais que eles falam. Ele tinha a coluna um pouco torta, era esguio e sorria de uma forma que ela jamais imaginou que um ser humano seria capaz de sorrir. Olha isso, mano. Caralho, isso é sinistro. Essa descrição já me apavorou. Caralho, eu fico imaginando esse sorriso, como ele seria, uma coisa sabe? meio tipo, coringô mesmo, né? Caralho. Até que uma grande luz forte apareceu por trás dele. Ele virou a cabeça para trás com uma expressão de muito medo e sumiu. Exatamente na hora que eu entrei na cozinha. Olha aí, ele anulou de novo. Ela disse que se tratava de um espírito muito ruim, maligno até, que habita a casa em que eu morava, mas que ele me teme por eu ter uma energia muito boa e forte. Nas palavras de minha tia, evita os cômodos em que eu estou. Confesso que, apesar de ter achado isso estranho, principalmente pela forma como eu encontrei minha tia, não tenho tanta certeza se acredito nessa história dela e no fato de eu ser um repelente natural de assombrações. Cara, cuidado com isso aí, porque aí você vai parar de anular assombrações. Fica aí duvidando que você anula. Pô, continua acreditando, cara, pra você continuar com essa barreira forte aí. Segundo alguns amigos, eu deveria abrir uma agência estilo Ghostbusters, os caça-fantasmas, e lucrar com isso. Atualmente não moro mais lá, mas meus pais ainda moram, e às vezes percebo coisas estranhas nas conversas deles sobre o lugar. Caraca. Eu acho que você tem que abrir essa agência. Se você é anulador, quer dizer, você vai chegar nos lugares, você vai anular a energia ruim nos lugares. Mas aí você vai ter que começar a ir sempre, né? Você vai ficar, tipo, uma vez por semana você vai lá. Eu acho muito doido isso, cara, de ambiente com energia estranha, assim. Sei lá, eu fico meio papo, porque ao mesmo tempo que eu não acredito tanto, eu também não vou desacreditar não, tá ligado? Entendi. Porque tem coisas que você olha assim e fala, mano, essa pessoa aí tá com encosto mesmo, não tem o que fazer, Sim. Vai ter que dar uma batizada. Você nunca morou num lugar que você sentiu alguma coisa estranha, assim? Não. Eu já contei aqui também, mas só resumir. De novo em Minas Gerais, mas era uma outra cidade. Uma casa, que era uma casa grande, assim, porque, na real, era uma cidade que a gente morou que tinha 2.000 habitantes. Gente, é muito engraçado, porque deve ter 2.000 habitantes no prédio que a gente tá aqui agora. Tem 2.000 pessoas no prédio que a gente tá aqui agora. Então, assim, 2.000 pessoas é muito pouco, mas é a população da cidade, né? E aí, a rural, acho que dá uns 3.500, mas a população da cidade era 2.000. Então, tipo assim, e é uma cidade tombada, assim, tipo, tinha muita casa tombada e tal. Então não é fácil de você achar uma casa nesse lugar. E a casa que a minha mãe encontrou, tipo, era uma casa enorme, assim. Na real, a casa em si, ela não era tão grande. Tipo, ela tinha uma sala, 2 quartos, banheira, cozinha e tal. Só que o terreno era gigante, tipo assim, tinha uma árvore de jabuticaba, uma jabuticabeira, né? Jabuticabeira, fala. E ela pelo que eu me lembre, demora 40 anos pra dar fruto, né? Parece que é uma árvore meio que demora. Enfim, e tinha... O quintal em si
da casa, ele devia ser umas 2 vezes maior que a casa. Então a casa era do tamanho, mas tinha um quintal gigantesco, assim. E essa casa eu tinha muito pavor. Nossa, eu ficava muito tensa com essa casa. Porque tudo dela, tipo assim, ela não tinha, sei lá, ela tinha uma chave que você trancava e tal, mas você tinha que ficar colocando umas coisinhas pra fechar a porta, sabe? Tipo assim, tipo, sei lá, você trancava ela na chave, mas também tinha um bagulhinho que você colocava, vários trincos. Aí tinha um de madeira, uns de metal, sabe? Eram várias paradas assim. Sei lá por quê, por qual motivo. E eu não conseguia ficar no meu quarto. Eu não conseguia. Então, ou eu dormia na sala, às vezes eu esperava minha mãe... Como eu passava muita madrugada jogando World of Warcraft. Sim. Na época que eu passava as madrugadas jogando. Eu era, tipo assim... A minha vida era muito doida, porque eu pegava o ônibus 5 horas da tarde pra ir pra faculdade. E eu voltava meia-noite. Então, eu não tinha nada pra fazer de manhã, até a tarde, assim, Sim. tipo... E não tinha nada pra fazer na cidade. Então, eu era muito noturna mesmo. Tipo, eu começava meu dia, sei lá, 2 horas da tarde, assim... Porque eu, tipo, acordava, almoçava, me arrumava, e aí 5 horas da tarde ia pra aula. E aí, quando eu chegava meia-noite, eu ia jogar o World of Warcraft. Então, eu ficava nessa vibes. E aí, sei lá, eu ia dormir 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a hora que minha mãe ia acordar. Aí, às vezes, eu deitava na cama da minha mãe e dormia no quarto dela. Sim. Então, eu não conseguia ficar no meu quarto. E aí, depois eu descobri que uma pessoa tinha morrido lá. Então, assim... Caralho. Não sei se era isso, não sei se era outra coisa, mas assim, eu não conseguia ficar no meu quarto. Eu sentia uma energia estranha. Nossa, assim, esse negócio tipo, de gente morrer estranha. no quarto é sinistro, né? É sinistro. Você ficar em quarto que, nossa, é louco. Eu tenho uma parada que eu faço, que me ajuda sempre que eu escuto barulhos em casa, assim, que eu moro numa casa onde o piso, ele é meio, não é de taco, mas ele é meio de taco. Esses pisos, assim, que aí de madrugada vai ficar fazendo barulhinho. Então eu desenvolvi uma coisa que me ajuda muito, que eu sempre penso assim, se for um ladrão, aí eu penso, qual o trabalho que ele vai ter pra entrar na minha casa? Então, como eu vejo a minha casa muito... As noias, né? Eu sempre fico olhando, falo, tá... E você mora em casa. Hoje eu moro em casa. Antes, quando eu morava em apartamento, era mais fácil, que eu pensava, pô, o ladrão vai ter que subir até o 14º andar. Vai demorar muito. Vai demorar muito pra ele conseguir. Aí eu falo, pô, tem câmera, eu moro no último andar, é mais tranquilo, tem porteiro e tal. Agora, como eu moro em casa mesmo, e é só eu e a minha mina, aí eu passei a calcular, beleza, eu tenho uma cerca elétrica na frente da minha casa, ele teria que ir... Mas como ele subiria até a cerca elétrica? Ele teria que ir até a 4ª casa do vizinho pra conseguir subir por ali, sabe? Chamaria a atenção das pessoas na rua. Mas eu gosto de olhar, tipo, o processo. O trabalho que ele teria e as trancas de casa que ele teria que abrir. Aí eu sempre olho se todas as janelas estão fechadas. Isso me ajuda muito, porque aí quando é um barulho eu sei que ou é gato ou é o piso que realmente tá mexendo. Isso é um processo que, eu não sei se você é assim, mas eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, isso que você tá me falando é o que eu uso pra eu me acalmar, né, em situações assim, que é tipo, tá, vamos pensar no pior cenário possível, é um ladrão. O que ele precisaria fazer? Como que demoraria? Tipo, então, pensar no cenário todo e desenhando, entendendo, até chegar à conclusão que, tipo, não tem como ser um ladrão, é o que me faz acalmar nessas situações, Olha, sabe? Eu não sabia que... Então, tipo, de certa forma, você tá fazendo já tipo, desenhando uma coisa assim, porque você mesmo tá se dando resposta, entendeu? Você, tipo, você já olha pro cenário pra encontrar aquilo lá e fala, não tem como. E eu sou também a pessoa que, tipo, às vezes a minha esposa fala, vai lá na sala lá, vê que parece que tem um barulho. Eu não sou a pessoa do... eu já levanto e vou. Eu penso assim, se for pra dar merda, já vai dar. Então, que vai dar agora, porque eu tô indo agora. E aí eu já ligo luz, já vou fazendo barulho pra avisar a pessoa que eu tô indo. Então, tipo, eu não tenho esse negócio de tipo, ai meu Deus do céu, deixa eu ir com calma, pegar um negócio aqui, eu já vou... E aí eu olho. E a gente tem muito essa coisa que a gente cresceu muito assistindo os filmes do Tom Cruise, tudo que a gente acha que, tipo assim... Vamos combinar, assim, quais as chances, né, real, assim, de alguém criar todo um sistema muito louco pra entrar na sua casa, sabe? Tipo, não que não aconteça, né, a gente sabe o que acontece, mas eu digo assim, acho que às vezes a gente assiste filme demais e fica meio com umas viagens, assim, sabe? Tipo, o fulano vai conseguir fazer tal coisa, ele vai abrir a minha janela, ele vai passar pelo sistema de segurança que eu contratei. Tipo assim, calma lá, né, calma porque lá. Também tem que ver o que às vezes... Será que você é a Beyoncé? Será que alguém que quer realmente, de fato, entrar na sua casa, sabe?
Pois é, por isso que eu falei. Eu gosto de olhar tudo, e aí às vezes eu começo a imaginar e falo, nossa, mano, eu não daria esse trabalho pra mim mesmo? Por que eu vou ficar achando que é? E aí muitas vezes eu vou ver o gato do vizinho, que eu não tenho gato, né? Mas o vizinho já aconteceu de eu deixar a janela do meu quarto aberta e ele tá dentro do meu guarda-roupa, deitado lá nas minhas roupas. E aí é um gato muito fofo e tal, bonitão. Mas aí eu já falei, puta, muitas vezes esse gato que deixa as janelas abertas, ele entra aqui pra dentro de casa e fica por aqui, tá ligado? Mas ó, o bom de ter bicho é isso, porque você... Ah, que barulho. Ah, não, foi o Gregório. Mas, sabe, você fica tranquilo, porque assim, não, foi o Gregório. Tipo, você justifica seus próprios medos, assim. Nossa, se for fantasma um dia, que ele não apareça olhando pra mim enquanto... Sabe, se virar a cara assim, do nada tem alguém te olhando assim. Mano, pelo amor de Deus, com uma cartola branca. Nossa, eu infarto. Não, com a cartola eu ia ficar puto. Porra, o que você tá vindo aqui, burguês? Vai me vender criptomoeda? Pô, sai fora. Criptomoedas espíritos. Vem comprar um NFT no céu. É uma metamoeda, né? Você só tá imaginando que nem o cara. Sai fora. Ai, gente, mas é isso. Esses foram os casos. Eu amei ter te chamado. Obrigada por ter aceitado o convite. Espero voltar mais vezes. Sim, olha, vamos fazer essa de voltar quando a gente estiver com câmera ali, ou com o vídeo. Mas, conta pra gente aí, quem ainda não te conhece, onde pode te encontrar, os teus projetos, faz teu jabá aí. Pô, hoje eu tenho o podcast com o Cauê Moura, né, o Dessa Letra Show, que a gente faz de segunda, quarta e sexta. Então, se vocês quiserem, sempre a partir da meio-dia e pouquinho a gente já tá lá ao vivo, trocando ideia com várias pessoas, falando de notícias e tal. E @LoadComics, você me acha no Twitter, no Instagram, na Twitch, que eu faço live. E é isso, todas as redes é @LoadComics, você me acha lá facilmente. É isso. Boa, e hoje os assuntos que você fala... Que são vários, assim, mas, tipo, tem alguma coisa que, tipo, na Twitch, você faz o quê? Eu faço live IRL, que é um formato que poucas pessoas fazem no Brasil. Eu acredito que só o Cid do Não Salvo que faz hoje em dia. Mas o meu IRL é fazendo grafite. Então eu saio pelas ruas de São Paulo com as minhas latas de spray, tudo ao vivo, com a câmera, fazendo grafite, a galera vai acompanhando todo o processo e tal, da gente fazendo, fora que a gente também faz muito react, troca muita ideia. De segunda a sexta, a partir das 6 horas da tarde, a gente tá ao vivo lá na Twitch, trocando ideia. E o meu universo é mais esse mesmo, né? Cultura pop / hip hop ali. Então é bem mais tranquilo, assim, pra quem quiser compreender um pouco mais e conhecer. Boa, valeu, Lodi, até a próxima. Até a próxima, Mabê, valeu.